Não poderia iniciar esse vídeo igual aos outros, pois esse tem um quê de esperança e importância. A escrita me salvou e me salva todos os dias. Eu vou deixar aqui alguns poemas no fim do vídeo como forma de agradecer por te ter comigo durante alguns minutos, então, bora lá. Então, pessoal, a gente vai estar falando da escrita, que no caso eu iniciei a escrever há mais ou menos 6, 7 anos. Isso tem mudado minha vida de uma forma muito positiva e eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu sempre acreditei que hobbies como a escrita deveriam fazer parte da vida de todo mundo, porque foi de acordo com isso que, antes eu sentia minhas ideias bagunçadas, eu comecei a organizá-las de acordo com o que eu ia colocando no papel. Então, minhas experiências vividas, afazeres diários, sonhos, expectativas, muita coisa eu coloquei no papel e pude me organizar, me alinhar melhor para, de fato, conseguir fazer esses projetos funcionarem. Então, eu iniciei por hobby e isso se tornou essencial na minha vida porque eu vi como uma forma de desabafo. Eu escrevo poesias e poemas sobre o que eu sinto e como isso pode afetar o outro de uma forma positiva, certo? Ou somente tocar, porque creio que poesia não é questão de você entender, mas sim de sentir. Então, ao longo desse período de escrita, onde eu alinhei melhor minhas ideias, eu consegui escrever 3 livros. O último ainda está quase pronto, ainda está sendo escrito, mas tenho 2 livros prontos. O primeiro se chama Passagens Escritas e o segundo se chama Ampulheta. Ambos são de poesias e o terceiro eu escrevi com uma linearidade, ou seja, não é somente de poemas e poesias, tem todo um contexto por trás. O que eu recomendo muito é a escrita matinal. Tá, mas como é que funciona? Basicamente você acorda, faz o teu café, escova teu dente e vai direto escrever. Alinha suas ideias, coloca em prática, escrevendo tudo que você está pensando, o que você está sentindo, quais são suas expectativas para aquele dia. E no final do dia você volta e olha, poxa, hoje eu consegui fazer isso, hoje eu não consegui fazer aquilo. Ou planos para o futuro, certo? Você pode se alinhar de várias formas diferentes, colocando pontos de vista, expectativas, planos para o futuro, várias coisas. Algo que eu tenho feito e tem me ajudado muito é o diário e a escrita terapêutica, o caderno terapêutico. Isso me ajuda de uma forma surreal, porque eu consigo me organizar. Já que todo mundo pensa de uma forma diferente, as tuas ideias elas vão surgir a partir do tédio, e é nesse tédio que você deve pensar e depois pôr em prática no papel. Quando eu iniciei de fato nesse mundo da leitura, da escrita, da poesia, dos hobbies, eu me senti de fato outra pessoa. Por quê? Minhas ideias, novamente, eram todas bagunçadas. Eu não sabia muito bem o que pensar, como agir, mas conforme eu fui lendo, eu fui vendo que tinham outros modos de pensar. Tinha um mundo lá fora, um mundo de imaginações, de ideias, um mundo real, de fato um mundo palpável. E eu aprendi muita coisa, tá? É bom a gente falar aqui que o hábito de ler não é somente ler por ler. Você melhora o seu vocabulário, a sua oratória, a sua escrita. É muito bom. A escrita me salvou, não somente de uma forma técnica, porque foi escrevendo que eu aprendi a escrever melhor e com mais eficiência, mas também, de acordo com os meus sentimentos, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu consegui colocar para fora tudo aquilo que eu sentia. Isso é muito importante, porque eu vejo direto pessoas tentando colocar para fora de uma forma positiva, às vezes negativa, mas por meio de, por exemplo, boxe, muay thai, quebrando coisas, fazendo música. E com a escrita é a mesma coisa. Você põe pra fora uma parte de você que você nem sabia que existia. Foi assim comigo. Eu me senti tão bem que eu não parei durante esses 6, 7 anos pra nada. Eu acordo, eu escrevo, eu vou dormir, eu escrevo. Minhas ideias estão sempre aqui, maquinando. E eu coloco no papel justamente pra que isso flua melhor. Então a escrita me salvou e me salva todos os dias, tá? Repetindo aqui. Deveria ser algo essencial para todo mundo, assim como a leitura, certo? Teve um ano que eu não fazia assim nada da vida, vamos combinar. Na época de escola em que eu tive uma piora no meu quadro e eu não fazia muita coisa. Então eu direcionava minhas energias, as poucas que eu tinha, para leitura. E eu li cerca de 50 livros no ano. Hoje eu vejo que isso é um absurdo. Eu não reti muita informação do que foi exposto para mim. E hoje em dia eu leio 12 a 15 livros. E pra mim é suficiente. Tá, um livro por mês, 2 livros por mês.
Eu acho que deveria ser o essencial aí para todo mundo, porque edifica, ler edifica, assim como a escrita. No último vídeo eu falei muito sobre criar algo, que no caso, se você não assistiu, vai assistir, é o primeiro vídeo do canal. E foi criando algo, foi criando os meus livros que eu percebi muita coisa, que eu tenho muito potencial, que eu consigo fazer muito e deixar um legado para o mundo. Então você vê que a escrita não é somente, tá, eu vou escrever um texto acadêmico aqui, não. Serve também para você se expor, para você pôr para fora aquilo que está dentro de você. Foi a partir da escrita que eu me conectei melhor com as pessoas, porque, por exemplo, alguns amigos que eu tive, eu me comunicava com alguns por meio da poesia. Então o que eu sentia eu colocava pra fora por meio da poesia. Se eu tava triste, era uma poesia triste. Se eu tava feliz, era alto astral. Você entende como é essencial essa forma de se expressar? Então eu vou deixar aqui pra vocês alguns poemas meus. Se você puder dar uma olhada e curtir, eu vou ficar super agradecida, super feliz. Então eu vou deixar seguir pra vocês, tá? O nosso papo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Abraço. Caos. Durante boa parte da vida não me incomodei com a bagunça do meu quarto, nem com o caos do guarda-roupa e muito menos com a casa desarrumada. Mas hoje, dentro de mim, sou reflexo do ambiente ao meu redor, uma confusão. A diferença é que hoje tenho forças para mudar tudo o que sou. Tenho consciência e resiliência para lutar por aquilo que pretendo ser. Não me conformo com pouco, nem com a paralisia do ser. Na verdade, estou em constante mudança rumo à melhor versão de mim. Encaixe. Eu comparo toda essa tentativa de se encaixar a um quebra-cabeça. Não tente entender o sistema, você só irá se frustrar. Apenas seja você mesmo, não há nada de errado em tentar.